Olá, tudo bem? Graças a um governo extremamente fraco, incapaz de tomar medidas, o Brasil está a atravessar uma crise extremamente grave, está refém de uma classe, no caso a classe dos caminhoneiros e das empresas transportadoras, num processo obviamente ilegal, porque não se trata de greve. Greve é um direito do trabalhador. Neste caso estamos a falar de knockout, empresas que estão a fazer greve e isso é ilegal. Mas, independentemente disso, ainda que fosse uma greve, eu não consigo tolerar greves feitas nesses termos. O direito à greve é um direito que deve ser reconhecido e eu, como democrata, reconheço todo o direito da pessoa de fazer greve. O que eu não reconheço é o direito de um grevista não reconhecer o direito de não fazer greve. O meu direito de fazer greve não pode se impor ao direito do outro de não aderir à greve. Nem sequer leva aquilo para a questão evidente de ilegalidade de bloqueio das estradas. Porque quando se está a bloquear as estradas, está-se a impor, inclusivamente a outras pessoas que não têm nada a ver com a greve, o direito de circular, o direito de ir e vir. Mas eu entendo que mesmo em relação aos piquetes de greve, como muitas vezes acontece, isso é ilegal, isso não poderia ser admissível. As pessoas querem fazer greve, está no seu direito, façam a greve. Agora, não imponha esse seu direito, porque isso não é democracia. Eu não tenho o direito de impor as minhas ideias e as minhas convicções ao outro. Se o outro entende que não deve fazer greve, é o direito dele de não fazer greve. Portanto, eu sou contra, inclusivamente, os piquetes que se fazem, por exemplo, na entrada das empresas, para impedir os trabalhadores que não querem aderir à greve de trabalhar. É um direito deles trabalhar, assim como é o direito do outro de fazer greve, de fazer a greve. Esta é uma questão. Em relação a este caso especificamente, um Estado que funcionasse, um Estado capaz de tomar as medidas que se impõem nessa situação, porque todo o país neste momento está refém, as cidades começam a ter graves problemas de abastecimento e foi muito pouco tempo, em apenas 4 dias a situação atingiu um nível de gravidade inaceitável. Um Estado capaz de exercer a sua função, que se ponha como o garantidor do cumprimento das leis, deveria já há muito tempo ter mandado para frente dessas manifestações a polícia, obrigando os caminhoneiros a tirar os carros dos locais onde estão. Não querem sair por bem, então saem por mal. Levar para lá reboques, rebocar os caminhões, levá-los para parques e penalizá-los fortemente. Impor uma multa suficientemente pesada de forma que a próxima vez que ele pensar fazer o mesmo, ele pense 2 vezes e não faça. Porque eles têm o direito de fazer a greve. Não quer, está contra o preço do combustível, não sai de casa. Não transporta as mercadorias. Se juntem, se organizem para que ninguém transporte as mercadorias. Agora, obrigar aqueles que querem trabalhar, obrigar aquelas pessoas que querem pura e simplesmente circular nas estradas, que é um direito delas, impedi-las de fazer isso, não é tolerável, não é aceitável numa democracia. O meu direito não pode se impor ao direito do outro. Este é um princípio que, quando se viola esse princípio, cria situações como essa, que é tornar o Estado refém de uma classe. Isto que aconteceu, por outro lado, tem o condão de, espero eu, de trazer a discussão agora, neste ano eleitoral, para a importância de um sistema mais eficiente de transporte e um sistema multimodal. O Brasil não pode estar limitado aos transportes por via terrestre e, no caso, por rodovias, os transportes rodoviários. Um país com a dimensão do Brasil teria vantagens evidentes em ter uma rede de estradas de ferro, uma rede de ferroviária que ligasse todas as capitais, ligasse todos os centros produtores aos consumidores, ter inclusivamente uma aposta forte no transporte fluvial, nos transportes pelos rios e
evidentemente, no transporte marítimo, porque o Brasil tem uma costa com cerca de 8.000 quilómetros e a maior parte das grandes cidades estão próximas da costa. Faz todo o sentido desenvolver transportes pelo mar, não é? E ter todo esse modelo que torna o sistema, além de economicamente muito mais barato, mais eficiente, porque, por exemplo, o transporte ferroviário é muito mais eficiente porque é muito mais rápido do que o transporte rodoviário, é incomparavelmente mais barato. Portanto, continuar-se a apostar no transporte rodoviário e como único transporte, inclusivamente cria-se as situações do país tornar facilmente refém de uma classe. E isto vem a propósito de falar-se de outra questão, que é uma discussão que está muito na voga neste momento no Brasil, que é tudo isto, tudo o que acontece é culpa de uma forma ou de outra do modelo de Estado com muitas empresas estatais. Este é um exemplo de que as empresas privadas também, quando um setor é exclusivamente privado, também é um problema. Porque, como eu já gravei num vídeo em que falo sobre isto, torna o Estado refém de uma classe, de um grupo económico, transforma a democracia numa oligarquia. Essas pessoas têm todo o poder na mão delas. Nesse caso, elas têm o poder, por exemplo, de paralisar o país, uma coisa que é inaceitável. Não que eu defenda isso, porque eu entendo que não faz nenhum sentido o Estado ter empresas públicas de transporte, a não ser que, de facto, o sistema se transforme de tal forma limitativo e que imponha, como é neste caso, que até nesse limite eu sou capaz perfeitamente de admitir que o Estado repense, inclusivamente, criar uma estatal que trate dessa questão de transporte. O que o país não pode é ficar refém de nenhuma classe. Eu penso que a solução não é esta. A solução é, de facto, apostar noutros modelos de transporte, como os ferroviários, os marítimos e o fluvial. Esta é a solução. Agora, é a prova de que privatizar não é solução. Privatizar só torna o Estado refém das empresas. Privatizar, se o povo brasileiro não entender isto, e Portugal passou por essa situação, vários países europeus passaram por essa situação e já compreenderam que, de facto, a privatização generalizada diminui o poder da democracia, porque faz com que a democracia se transforme numa oligarquia onde quem efetivamente manda, quem de facto passa a ter o poder de impor a sua vontade, são as grandes organizações. Este é um exemplo que está a passar no Brasil, em que empresas de transportes, numa situação completamente ilegal, está a obrigar um Estado fraco, um governo extremamente fraco, a ceder a todas as vontades desse setor. E eu estou convencido que com este governo é muito provável que eles consigam muito mais do que aquilo que seria razoável. Eu até entendo que não faz sentido, eu já gravei um vídeo em que falo sobre isso, existir qualquer imposto sobre o consumo. Eu entendo que o imposto sobre o consumo é extremamente injusto porque trata iguais aquilo que são diferentes. Eu, como expliquei no vídeo, eu demonstro porque não faz sentido, por exemplo, um cidadão que ganha 2, 3 salários mínimos vai abastecer o seu carro e paga rigorosamente o mesmo imposto que paga o milionário que ganha 1000 vezes mais do que esse trabalhador. E, portanto, tratar como igual uma sociedade tão desigual é extremamente injusta. Portanto, eu defendo o fim dos impostos sobre o consumo, que evidentemente tem que ser compensado pelo imposto sobre a renda. O imposto de renda de pessoa física, o imposto de renda de pessoa jurídica, com regras em que aqueles que ganham menos paguem menos impostos, aqueles que ganham mais paguem mais impostos, e no caso das empresas acho que deve ser a lei, e inclusivamente
beneficiar mais, por exemplo, as empresas que empregam mais, as empresas que paguem melhores salários, porque ao pagar melhores salários os seus trabalhadores vão pagar mais imposto, é justo que a empresa seja compensada pagando ela menos imposto, e até inclusivamente as empresas que tenham práticas de salários com menores níveis de desigualdade, que não têm aquela situação que é comum nas empresas, em que a administração chega a ganhar 100, 200, 300 vezes mais que o trabalhador que está na parte da produção. Portanto, o que está a acontecer agora no Brasil traz à discussão uma série de assuntos. Espero que neste momento eleitoral os candidatos que estão neste momento a iniciar a sua campanha, embora não se possa falar em campanha porque ainda são pré-candidatos, que entendam que têm aí uma oportunidade de falar sobre o que é que eles pretendem fazer nesse tipo de situação. Aquele candidato que perceber que, por exemplo, ter no seu programa um real, não mentiras, como sistematicamente se faz, que é mentir para se ganhar as eleições, uma vez eleito não se faz nada daquilo. Eu inclusivamente defendo que no caso desses deveria haver o impeachment para a fraude eleitoral, porque quando um político ganha com um programa e depois não põe esse programa em prática, ele fraudou a eleição, porque ele enganou as pessoas que votaram neles. Eu entendo que, inclusivamente, isso devia ser motivo para impeachment de qualquer Presidente da República. Mas isso já é outra questão. O que eu entendo é que aquele político que perceber a importância de se falar sobre essas questões terá, à partida, uma vantagem muito grande, porque as pessoas compreendem a necessidade de o Estado ter um papel mais ativo em questões relacionadas com a segurança, em questões relacionadas a aspectos de reformulação do modelo económico e, inclusivamente, em relação a essas questões de transportes. O Brasil não pode continuar a adiar sucessivamente investimentos fortes, programados, rigorosos, num sistema de transporte mais eficiente. Bom, neste vídeo fico por aqui. Se você não subscreveu o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais. Se não ativou ainda as notificações, ative-as. E fiquem bem, vemos no próximo vídeo.